Imagine dedicar anos da sua vida a alguém, amar essa pessoa com cada parte do seu ser, apenas para ser descartada como se nunca tivesse significado nada. Foi exatamente isso que aconteceu com Camila. Ela e Kevin tinham um casamento feliz. Até que um dia, ele simplesmente decidiu que ela não era mais suficiente. Pressionado pela própria mãe, Kevin abriu mão do amor da sua vida porque ela não podia lhe dar um herdeiro. Sem casa, sem rumo e com o coração em pedaços, Camila partiu, jurando nunca mais olhar para trás. Mas o destino tinha outros planos. Meses depois, quando já não havia mais esperança, ela descobriu algo que mudaria tudo. Ela estava grávida. 7 anos se passaram. Agora, forte e determinada, Camila criou seus filhos sozinha. Mas um reencontro inesperado ameaça virar seu mundo de cabeça para baixo. Kevin está de volta. E quando ele vê os meninos pela primeira vez, fica em choque. Eles são idênticos a ele. Agora, a pergunta que não quer calar: Kevin merece uma segunda chance? Ou é tarde demais para se redimir? Prepare-se para uma história emocionante, cheia de amor, arrependimento e escolhas que mudam vidas para sempre. Porque algumas feridas cicatrizam, mas outras nunca se curam. A sala estava silenciosa, mas não de um jeito confortável. Era um silêncio pesado, carregado de expectativas e palavras não ditas. Kevin estava sentado em sua poltrona de couro, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas, apertando-se com força. Ele não conseguia olhar para Camila, não depois do que sua mãe havia dito naquela manhã. Camila, por outro lado, estava de pé no centro do quarto, os olhos fixos nele, esperando. O coração dela batia forte, um peso crescendo no peito a cada segundo que ele permanecia calado. Algo estava errado. Ela já suspeitava disso há meses. Kevin estava distante, frio, sempre achando desculpas para evitar conversas longas. Mas agora, algo lhe dizia que aquela noite seria pior do que qualquer suposição que tivesse feito. Kevin! A voz dela soou hesitante, quebrando o silêncio sufocante. Ele respirou fundo, finalmente se obrigando a encará-la. Camila viu ali algo que nunca havia visto antes. Hesitação. Kevin não era um homem hesitante. Sempre soube o que queria, sempre agiu com segurança. Mas agora, ele parecia perdido. "E precisamos conversar", ele disse, e seu tom foi baixo, quase um sussurro. Um arrepio percorreu a espinha de Camila. Ela sabia que aquelas palavras nunca significavam algo bom. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu mais fraca do que queria. Kevin se levantou, passou uma mão pelos cabelos, andou alguns passos pelo quarto. Parecia lutar consigo mesmo, como se o que estivesse prestes a dizer fosse uma sentença para ambos. "Camila, nós tentamos. Durante 3 anos, nós tentamos." Camila sentiu um nó apertar sua garganta. "Do que você está falando?" Kevin fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Quando voltou a abri-los, sua expressão estava mais firme, embora a dor ainda estivesse ali. "Eu preciso de um herdeiro, Camila. Minha mãe, minha família. Eles esperam isso de mim." Aquelas palavras cortaram como lâminas afiadas. "Você está falando como se eu tivesse escolha?" A voz dela falhou. "Como se eu tivesse controle sobre isso." Kevin desviou o olhar. Não é culpa sua. Eu sei disso. Mas precisamos ser realistas. Já se passaram 3 anos e... Não aconteceu." O coração de Camila martelava descontroladamente. Ela deu um passo para trás, como se assim pudesse escapar da dor crescente. "Você quer se livrar de mim porque eu não posso ter filhos?" Kevin não respondeu imediatamente. Esse silêncio foi tudo o que ela precisou. "Minha mãe acha que é a melhor decisão", ele disse, finalmente. O choque a fez recuar mais um passo. Sua mãe!" repetiu incrédula. "Olivia está por trás disso?" Kevin franziu os lábios.
Ela está preocupada com o futuro da família. Com o meu futuro. Camila deixou escapar uma risada amarga. E o meu futuro, Kevin? Você sequer pensou nisso? Ele fechou os olhos, exausto. Eu não estou tentando te machucar, mas está, ela sussurrou. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Camila sentia que o ar estava pesado demais para respirar. Você quer mesmo fazer isso? Me mandar embora como se eu nunca tivesse significado nada para você? Kevin hesitou, mas não disse nada. Isso foi o suficiente. Com as mãos trêmulas, Camila virou-se e saiu do quarto, lutando para conter as lágrimas. A chuva caía forte quando Camila arrumou sua mala. Cada peça de roupa dobrada era um pedaço de sua vida sendo arrancado. Seus dedos tremiam ao fechar o zíper, como se aquilo fosse impedir o inevitável. Quando ela desceu as escadas, Kevin já a esperava na porta, as mãos nos bolsos, a expressão sombria. Ele não ofereceu ajuda, não tentou impedi-la. Não olhe para trás, sussurrou para si mesma, segurando firme na alça da mala. Caminhou até a porta. Adeus, Kevin. Ele não respondeu. Camila deu o primeiro passo para fora da casa que um dia chamou de lar. A chuva bateu contra sua pele como um tapa, fria e cruel, como o destino que agora a aguardava. A porta se fechou atrás dela, selando um capítulo que ela nunca quis escrever. Mas talvez um novo estivesse apenas começando. A mala de Camila estava encostada no canto do quarto pequeno e abafado onde agora morava. O espaço era modesto, mas servia como refúgio. Mesmo assim, o silêncio era ensurdecedor. O que antes era uma casa cheia de promessas, agora se resumia a uma cama estreita, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para um beco estreito. Ela olhou para as mãos trêmulas. 3 anos de casamento jogados fora. 3 anos amando alguém que, no fim, a considerou descartável. Respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Não tinha tempo para lamentações. Precisava seguir em frente de alguma forma. O primeiro passo foi encontrar um emprego. Passou dias caminhando pela cidade, entrando em estabelecimentos e perguntando se precisavam de alguém para trabalhar. A maioria recusava sem sequer olhar em sua direção. Foi só quando encontrou uma pequena cafeteria que uma senhora gentil decidiu dar-lhe uma chance. Nunca é tarde para recomeçar, querida, disse a dona sorrindo. Camila segurou aquele emprego como se fosse sua tábua de salvação. Os dias eram cansativos e as noites solitárias. Mas pelo menos estava ocupada. Pelo menos tinha um propósito. Com o tempo, começou a se sentir parte daquele pequeno ambiente. Aprendeu os pedidos dos clientes regulares, pegou o jeito de preparar o café perfeito e até começou a sorrir mais. Ainda assim, no fundo, um vazio permanecia. Até que os sintomas começaram. No início, pensou que fosse apenas o cansaço acumulado. Depois, vieram os enjoos matinais, a exaustão extrema. O medo veio como uma avalanche. Não podia ser. Seria uma ironia cruel demais. Mas quando o atraso em seu ciclo se tornou evidente, Camila soube que não tinha mais como negar. No consultório, sentada diante da médica, esperou pelo resultado com o coração na garganta. Parabéns, Camila, disse a doutora com um sorriso suave. Você está grávida. O mundo pareceu girar. Ela agarrou os braços da cadeira, tentando processar a notícia. Isso deve estar errado, murmurou. A médica manteve a expressão tranquila. O exame é conclusivo. Você está esperando não apenas um, mas 2 bebês. 2. Camila sentiu a respiração falhar. Gêmeos? A médica assentiu. Sim. E pelo tempo de gestação, acredito que você já estava grávida antes mesmo de sair de casa. Camila levou a mão ao ventre, onde a vida já crescia sem que ela soubesse. Kevin tinha se livrado dela sem saber que seus filhos já estavam a caminho. E agora, só dependia dela seguir adiante.
Camila segurava firme nos lençóis do hospital, respirando com dificuldade. O suor escorria por sua testa e seu corpo inteiro tremia. A dor era intensa, mas a ansiedade dentro dela era ainda maior. "Você está indo bem, Camila", incentivou a enfermeira ao seu lado. Ela apertou os olhos, tentando reunir forças. O medo de estar ali sozinha era esmagador, mas havia algo mais forte dentro dela: a vontade de conhecer seus filhos. O médico olhou para ela com um sorriso encorajador. "Mais uma vez, Camila, você consegue." Ela reuniu o que restava de sua energia e deu um último empurrão. O choro forte preencheu o quarto. Camila sentiu o mundo parar por um instante. "É um menino", anunciou o médico, enquanto uma enfermeira envolvia o bebê em um cobertor macio. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas quando ela viu a pequena vida em seus braços. Ele era perfeito. Antes que pudesse absorver tudo, sentiu outra contração violenta. "Ainda não acabou", disse o médico com um sorriso. Mais uma onda de dor e esforço, até que um segundo choro ecoou pelo quarto. Outro menino. Camila mal conseguia respirar. Olhou para seus filhos, o coração transbordando de amor. Lucas e Samuel. Os nomes que havia escolhido durante as longas noites em claro, imaginando como seriam. Agora eles estavam ali. Seus filhos. Sua nova razão para viver. Ela segurou as pequenas mãos deles, fazendo uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, nunca os deixaria desamparados. E jamais deixaria que alguém os fizesse sentir indesejados, como um dia fizeram com ela. O som das risadas infantis enchia a pequena sala de estar. Lucas e Samuel corriam ao redor do sofá, carregando carrinhos de brinquedo enquanto gritavam de alegria. Camila observava da cozinha, um sorriso suave nos lábios. 7 anos haviam se passado, e aqueles meninos eram tudo para ela. A vida não tinha sido fácil, mas cada sacrifício havia valido a pena. Ela trabalhava incansavelmente na cafeteria, garantindo que seus filhos tivessem tudo de que precisavam. E no meio dessa jornada, alguém especial havia surgido. James apareceu pela primeira vez como um cliente recorrente, sempre pedindo o mesmo café e deixando gorjetas generosas. No começo, Camila não deu muita atenção, mas com o tempo percebeu algo diferente nele. Sua presença era tranquila, seu olhar sempre atento. Com o passar dos meses, James se tornou parte do cotidiano da pequena família. Não era apenas um cliente da cafeteria. Ele era um amigo, alguém disposto a ajudar quando Camila precisava. Alguém que, sem esforço, conquistou a afeição dos meninos. "Mamãe, olha o que o James trouxe para a gente!" gritou Lucas, correndo até a cozinha com um livro infantil nas mãos. James apareceu logo atrás, segurando uma sacola com algumas compras. "Vocês prometeram que iam aprender a ler melhor. E eu achei que esse livro seria perfeito", disse ele, piscando para Samuel. Camila cruzou os braços, fingindo repreensão. "Você sabe que não precisa trazer nada toda vez que vem aqui." James sorriu. "Eu sei, mas gosto de vê-los felizes." Ela suspirou, pegando as compras da mão dele. "Você facilita demais para esses dois." James riu. "Bom, alguém precisa compensar a mãe rigorosa que eles têm." Camila balançou a cabeça, mas no fundo, o calor em seu peito era inegável. Nos últimos anos, James esteve ao lado deles em todos os momentos importantes. Quando Samuel ficou doente e precisou ir ao hospital, foi James quem dirigiu até lá de madrugada. Quando Lucas teve sua primeira apresentação escolar, foi James quem sentou na primeira fileira ao lado dela. E de alguma forma, sem que Camila percebesse, ele se tornou parte da família. Mas havia algo dentro dela que ainda hesitava. Ela tinha sido abandonada uma vez. E agora, com seus filhos envolvidos, não poderia cometer o mesmo erro. James parecia notar essa barreira,
mas nunca pressionava. Ele apenas estava ali, paciente, constante. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Camila e James ficaram sentados na varanda, observando as estrelas. Eu sei que ainda tem medo, ele disse, quebrando o silêncio. Camila abaixou os olhos envergonhada. Não é medo, é só... eu não sei se estou pronta. James pegou sua mão com delicadeza. Eu não tenho pressa, Camila. Só quero que você saiba que estou aqui. Ela apertou levemente a mão dele. Talvez, pela primeira vez em anos, fosse seguro acreditar nisso. Kevin desceu do carro e olhou ao redor. O local era movimentado, cheio de vozes, risadas e passos apressados. Ele não sabia ao certo por que tinha decidido passear pelo parque naquela tarde. Precisava de um momento longe dos compromissos, dos negócios, da pressão constante que pesava sobre seus ombros. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que viu a seguir. A poucos metros dali, uma mulher estava sentada em um banco, observando duas crianças brincarem na grama. Kevin sentiu seu coração parar por um instante. Camila. O choque percorreu seu corpo como um raio. Fazia 7 anos desde a última vez que a vira. 7 anos desde a noite em que a deixou partir, debaixo de chuva. Ele sempre imaginou que ela tivesse seguido em frente, mas nunca esperava encontrá-la ali, tão perto. E então, sua atenção se voltou para os meninos. 2 garotos, idênticos um ao outro, corriam pela grama rindo, seus rostos iluminados pela diversão inocente. Kevin ficou imóvel. Algo dentro dele dizia que aquilo não era uma coincidência. Ele observou os traços dos garotos, os cabelos castanhos levemente bagunçados, os olhos expressivos, o jeito determinado de um deles ao tentar escalar um pequeno brinquedo. Era como se estivesse olhando para uma versão mais jovem de si mesmo. Um nó se formou em sua garganta. Não pode ser, murmurou para si mesmo. Camila levantou-se e chamou os meninos. Lucas, Samuel, está na hora de ir para casa. Os nomes pareciam ecoar na mente de Kevin. Foi nesse momento que Camila notou sua presença. Os olhos dela encontraram os dele, e tudo ao redor pareceu desaparecer. Por um instante, ela ficou paralisada. Depois, pegou as mãos dos filhos e os guiou para longe. Kevin não conseguia se mover. Sua mente gritava perguntas que ele não sabia como responder. Os garotos eram dele, e Camila nunca lhe contou. Camila andava apressada, segurando as mãos de Lucas e Samuel com firmeza. O coração batia descompassado, e sua mente rodava em 1000 direções. Kevin a havia visto, e pior, tinha visto os meninos. Ela precisava sair dali. Mamãe, por que estamos correndo? Perguntou Samuel, tentando acompanhar o ritmo. Está tudo bem, querido, disse ela, forçando um sorriso. Só precisamos ir para casa. Mas antes que pudesse se afastar mais, uma voz ecoou atrás dela. Camila! Ela fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar forças para enfrentá-lo. Então, virou-se lentamente. Kevin estava parado a poucos metros, os olhos fixos nela. Mas não era apenas ela que ele olhava. Seu olhar ia de Lucas para Samuel, depois voltava para ela, cheio de perguntas. Podemos conversar? Pediu ele, a voz tensa. Não há nada para conversar, respondeu, erguendo o queixo. Kevin passou a mão pelos cabelos, frustrado. Camila, eu vi os meninos. Ela engoliu em seco. E daí? Eles são meus, não são? A voz dele tremia entre indignação e descrença. Camila ficou em silêncio. Por que você nunca me contou? Ela riu sem humor. Por quê? Para que sua mãe os tratasse como peças de um jogo, assim como fez comigo? Para que você decidisse se eles eram dignos da sua família? Kevin estremeceu. Você tirou de mim a chance de ser pai deles. Camila apertou os punhos. Você me deixou... Você me jogou fora como se eu não significasse nada. Eu estava grávida e você nem quis saber.
Kevin abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma nova voz. Está tudo bem aqui? James se aproximou, colocando-se ao lado de Camila. Kevin olhou para ele, depois para a forma protetora como segurava o ombro de Camila. E você é... James, respondeu calmamente. O homem que tem estado aqui para Camila e para os meninos. Kevin sentiu um frio percorrer sua espinha. Você os criou? James assentiu. Camila respirou fundo e olhou diretamente para Kevin. Você fez sua escolha há 7 anos. Agora, precisa aceitar as consequências dela. Olivia folheava alguns documentos quando seu telefone tocou. Atendeu com indiferença, mas ao ouvir as palavras do outro lado da linha, sua expressão mudou drasticamente. Como é? Sua voz perdeu a compostura fria por um instante. A notícia era chocante. Kevin tinha 2 filhos, gêmeos. Desligou o telefone e ficou em silêncio por alguns segundos. Então, levantou-se e ajeitou sua roupa, recuperando a postura implacável. Isso mudava tudo. Sem perder tempo, fez algumas ligações e obteve o endereço de Camila. Não demoraria a resolver essa situação. Na manhã seguinte, Camila estava na cozinha preparando o café quando ouviu batidas firmes na porta. Ao abrir, sentiu um arrepio. Olivia estava diante dela, impecável como sempre, com um olhar afiado. Precisamos conversar. Camila cruzou os braços. Não temos nada para falar. Olivia forçou um sorriso frio. Tenho certeza de que vai querer me ouvir. Se for sobre Lucas e Samuel, esqueça. Eles não têm nada a ver com você. Olivia arqueou uma sobrancelha. Eles são Warburton. Camila franziu a testa. Não, eles são meus filhos. Olivia ignorou a resposta e continuou. Estou disposta a oferecer tudo para garantir que tenham uma vida digna. Educação, segurança, estabilidade. Camila riu, incrédula. Você realmente acha que pode simplesmente aparecer depois de 7 anos e decidir o que é melhor para eles? Olivia estreitou os olhos. Você não pode mantê-los afastados da família do pai para sempre. Nesse momento, James apareceu atrás de Camila. E ela não precisa fazer isso sozinha, disse, firme. Olivia olhou para ele com desprezo. E você é quem exatamente? James não hesitou. O homem que tem sido o pai que Kevin nunca foi. Olivia respirou fundo, recompondo-se. Isso não acabou. Camila sustentou o olhar dela. Para mim, já acabou. Sem outra palavra, Olivia se virou e foi embora. Mas Camila sabia que aquilo estava longe de terminar. Camila olhava pela janela, o coração acelerado. Desde a visita de Olivia, sentia um peso constante sobre os ombros. Sabia que a mulher não desistiria tão facilmente, e estava certa. No fim da tarde, Kevin apareceu à sua porta. Diferente da última vez, seu olhar não era apenas de surpresa. Havia uma firmeza em sua expressão que a fez ficar alerta. Precisamos conversar, disse ele com a voz controlada. Camila hesitou, mas então saiu, fechando a porta atrás de si. Sua mãe esteve aqui, disse ela sem rodeios. Kevin passou a mão pelo rosto frustrado. Eu sei, e eu não vim defender o que ela fez. Camila cruzou os braços. Então, por que está aqui? Kevin respirou fundo. Porque quero deixar algo claro. Não importa o que minha mãe pense, Lucas e Samuel são meus filhos. Eu errei, eu os abandonei sem saber, mas agora sei da verdade e não vou deixá-los para trás. Camila sentiu um nó na garganta. Você acha que pode simplesmente decidir isso agora? Depois de 7 anos? Kevin a encarou. Eu não estou pedindo que confie em mim. Só estou dizendo que não vou virar as costas para eles. Antes que Camila pudesse responder, uma voz firme soou atrás dela. E o que exatamente isso significa? James se aproximou, cruzando os braços. Kevin o olhou, reconhecendo ali um rival que ele nunca esperou ter. Significa que eu quero estar na vida deles.
respondeu. James assentiu devagar. Então, prove isso, não com palavras, com ações. Camila sentiu o peso daquelas palavras. Kevin parecia sincero, mas ela sabia que confiança não se reconstruía da noite para o dia. Eu não vou permitir que minha mãe machuque vocês, disse Kevin, sua voz mais baixa. Camila o olhou nos olhos, tentando encontrar neles uma certeza que pudesse acreditar. Vamos ver se é verdade. Kevin assentiu. Dessa vez, ele não iria embora sem lutar. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Camila ainda não sabia se poderia confiar em Kevin, mas, para sua surpresa, ele manteve sua palavra. Não houve ameaças, exigências ou imposições. Apenas tentativas silenciosas de se aproximar dos filhos. Lucas e Samuel, no entanto, não sabiam quem ele era. Para eles, Kevin era apenas um homem desconhecido que aparecia às vezes, tentando puxar conversa. E Camila não tinha certeza de como ou quando contar a verdade. Foi em uma tarde tranquila no parque que a decisão veio. Samuel caiu enquanto corria, ralando o joelho. Antes que Camila pudesse alcançá-lo, Kevin já estava ao seu lado, ajudando-o a se levantar. "Está tudo bem, campeão?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Samuel fungou e assentiu, aceitando a ajuda. Kevin sorriu, aliviado. Foi nesse momento que Camila percebeu algo. Kevin não estava ali por obrigação. Ele genuinamente queria conhecer os filhos. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, ela se sentou à mesa com James. "Acho que está na hora de contar a verdade", disse ela pensativa. James segurou sua mão. "Você sabe que, qualquer que seja a decisão, estou aqui para você." Camila sorriu, apertando a mão dele. Na manhã seguinte, ela chamou Lucas e Samuel para sentar no sofá. "Quero contar uma coisa muito importante para vocês." Começou, respirando fundo. "Lembram do homem que conhecemos no parque?" Os meninos assentiram. "Ele é o pai de vocês." O silêncio tomou conta da sala. Lucas e Samuel trocaram olhares confusos antes de Samuel perguntar: "Mas ele não estava aqui antes." "Por quê?" Camila sentiu um aperto no peito. "É complicado, meu amor, mas o que importa é que ele quer estar aqui agora." Os meninos ficaram pensativos. Finalmente, Lucas disse: "Podemos chamá-lo de pai?" Camila sorriu, embora seus olhos estivessem marejados. "Se vocês quiserem." Quando Kevin apareceu mais tarde, os meninos correram até ele. "Oi, pai", disseram juntos. Kevin ficou paralisado. Depois, ajoelhou-se e os abraçou, segurando as lágrimas. Camila observou a cena com um misto de emoções. Ela sabia que Kevin nunca poderia mudar o passado, mas talvez pudesse fazer diferente no futuro, e isso, no fim, era tudo o que importava.